Vamos entender juntos como a academia e o comércio de bairro se encontram para solucionar problemas muito reais. Claro que um projeto com essa magnitude não sai do papel sem uma equipe super dedicada. Para organizar nossa análise, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Vamos começar entendendo o desafio do controle manual, depois passamos pela metodologia e fundamentação, arquitetura e tecnologias, vamos ver uma demonstração prática do sistema, analisar o impacto operacional e, por fim, fechar com a conclusão. Então vamos lá. Seção 1. O desafio do controle manual. Como a gente identifica ineficiências em pequenos comércios de bebidas? Imagina o dinamismo constante do lugar. É uma grande rotatividade de clientes, são geladeiras lotadas, engradados empilhados por todo o canto. Ter o controle do estoque é absolutamente essencial para a sobrevivência de um comércio assim. Mas a grande questão é que, na maioria das vezes, isso ainda é feito de um jeito totalmente manual. Tentar gerenciar tudo isso só no papel ou usando planilhas soltas é basicamente um convite para inconsistências. Esses métodos manuais invariavelmente geram erros, eles dificultam a visão geral do negócio e acabam reduzindo drasticamente a agilidade das operações. E tem um nível de complexidade aí que muita gente não vê. De um lado você tem uma câmera fria abarrotada de engradados entrando e saindo mercadoria sem parar. Do outro, prateleiras cheias de itens com um alto valor agregado, tipo destilados e uísques importados. Tentar controlar volumes maciços e, ao mesmo tempo, itens caros na ponta do lápis leva direto ao que a gente chama de desperdício operacional. Uma única garrafa que não foi contabilizada ou um lote que ficou esquecido lá no fundo da câmera fria, tudo isso representa prejuízos financeiros enormes e perdas irrecuperáveis para o pequeno empreendedor. Seguindo em frente. Seção 2. Metodologia e fundamentação. A pesquisa de campo e a base teórica por trás do desenvolvimento. A equipe não ficou só na suposição, não. Eles foram direto a campo. Esse projeto foi todo estruturado com base em visitas presenciais contínuas ao estabelecimento. E lá, eles aplicaram questionários bem detalhados para os usuários do dia a dia, justamente para mapear exatamente onde é que o controle atual estava falhando. E é aqui que o lado acadêmico realmente brilha, porque a forte fundamentação teórica da engenharia de software entrou em ação para traduzir essas dores do dia a dia em requisitos técnicos do sistema. Essa união da teoria embasando a prática é o grande segredo para garantir o sucesso e a estabilidade da ferramenta que foi desenvolvida. Agora, entrando na seção 3, arquitetura e tecnologias, vamos ver a base técnica dessa solução. A escolha das tecnologias aqui não foi por acaso. A prioridade total era eficiência e robustez. No front-end, que é aquela camada visível para o usuário, a equipe optou pela trindade clássica do desenvolvimento web, HTML, CSS e JavaScript. E eles usaram o framework Bootstrap para garantir que a interface ficasse responsiva, se adaptando perfeitamente a qualquer tamanho de tela. Já no back-end, que é o cérebro de toda a operação, a escolha certeira foi o Python. Eles utilizaram o microframework Flask junto com a biblioteca SQL-Alchemy para fazer a integração limpa do sistema com o banco de dados SQLite. Esse é um banco relacional excelente para as necessidades de um sistema desse porte, garantindo que os dados fiquem guardados com total segurança. E para amarrar todas essas ferramentas com excelência, foi aplicada uma arquitetura muito sólida. O padrão escolhido foi o MVC, que separa as rotas, os controladores e o banco de dados. Isso, na prática, facilita demais qualquer manutenção futura. A comunicação entre o front e o back-end rola de um jeito super padronizado através de uma API REST usando o protocolo HTTP. O sistema ainda permite aquele ciclo completinho de operações CRUD: criar, ler, atualizar e deletar informações. Tudo isso acompanhado de um controle de versão impecável usando o Git, com os arquivos seguros lá no GitHub. Sinceramente, isso demonstra uma maturidade técnica notável da equipe de estudantes. Vamos para a seção 4, a demonstração prática, a interface de usuário e a operação do sistema rolando de verdade. Durante a demonstração, eu vou mostrar as principais funcionalidades da plataforma, como cadastro de produtos, controle de quantidade, movimentações de estoque e o acompanhamento das informações de forma real. Então, entrando no nosso site, no nosso gerenciador de estoque, eu tenho duas opções: cadastrar um novo produto ou visualizar o estoque. Clicando em visualizar em estoque, eu consigo ver os produtos que já estão cadastrados, os produtos que eu tenho na minha adega, né, no meu estoque, e fazer a alteração. Né? Então, no final do dia, onde eu estou fazendo o meu fechamento de caixa, eu consigo atualizar o meu estoque lógico de acordo com o meu estoque físico. Então, um exemplo aqui, gerenciando, né, os meus produtos que eu tenho em estoque. Então, por exemplo, o whisky Jack Daniels, que eu tenho 7 quantidades cadastradas no meu estoque lógico, com o valor de custo de unidade de R$ 89,90 e o preço de venda de R$ 49, eu posso alterar a quantidade. Então, eu vendi 2 unidades no dia de hoje, tendo um total de 5 disponível para venda nesse momento. Então, salvar. Eu posso alterar o meu custo de unidade, eu posso alterar o meu custo de venda também. Voltando aqui para o home, né, para a tela inicial do gerenciador de estoque, eu consigo cadastrar um novo produto. Então, eu vou cadastrar aqui um novo produto, um energético Red Bull de 250 ml, com a categoria energético, colocar aqui uma quantidade de 96.
com um custo para a adega de R$ 6,20 e o valor unitário para a venda de R$ 11,90. Clicando em cadastrar, ele me leva direto para a tela onde eu posso fazer o gerenciamento do meu estoque, visualizar o que eu já tenho cadastrado, as quantidades, com custo e venda. Esse gerenciamento pode ser feito durante a venda, né, durante o dia a dia, ou no final do dia, como eu mencionei, ao fechar o meu caixa, ao fechar o meu estabelecimento. Então é isso, queria mostrar para vocês um pouquinho da nossa funcionalidade. Aqui eu consigo excluir, então vou excluir aqui como exemplo o meu whisky. Eu posso acrescentar novos, então excluir por engano. Eu posso voltar aqui, cadastrar 5 unidades, R$ 89,90, R$ 149. Ele está aqui. Validação do software diretamente com o usuário final. Como a gente pôde notar nessa demonstração, a agilidade do novo sistema é um contraste absurdo com o cenário anterior. Olha só, a realidade antes era exaustiva. Envolvia um laptop tentando rodar uma planilha pesada, uma calculadora do lado e o usuário se perdendo no meio de um monte de papel impresso. Tentar sincronizar esse mundo físico cheio de papéis com as planilhas digitais manuais, além de ser muito lento, é um terreno absurdamente fértil para erros de cálculo. E a gente sabe bem, erro de cálculo na gestão de estoque resulta em prejuízo constante. A Adega Nova Bebidas forneceu para gente um exemplo de como ela controlava o estoque, cadastrando item a item em uma planilha em Excel, onde tem várias colunas, né, com várias informações. Então a gestão de todos esses itens também era feita um a um, a contagem desses itens era feita um a um, e agora com o nosso aplicativo tornou mais lúdico, otimizou o tempo e facilitou a gestão do dia a dia com as vendas e controle desse estoque. Já no cenário atual, a diferença é da água para o vinho. Aquela confusão de papéis e calculadoras simplesmente sumiu. O sistema desenvolvido está ali, direto na tela, operando perfeitamente. E o mais legal é ver o usuário final testando, navegando pelas telas de cadastro e de visualização. Essa interface fluida garante muita agilidade na hora de tomar decisões. O resultado, uma operação infinitamente mais limpa e, principalmente, uma redução drástica daqueles desperdícios e erros sistêmicos que a gente vinha comentando. Chegamos então à nossa última parte, seção 6, conclusão e agradecimentos, os resultados finais desse grande trabalho. E os resultados finais são super expressivos. A equipe conseguiu entregar uma solução web que não é apenas viável, mas tem um custo de implementação bem baixo. Na prática, aconteceu uma redução drástica nos erros manuais, o que ataca diretamente aquele problema grave de desperdício operacional que comprometia a margem de lucro do pequeno negócio. O ganho em organização e agilidade foi indiscutível. E olhando pelo lado acadêmico, o projeto cumpriu com louvor o objetivo de formação dos alunos da Univesp. Eles pegaram aquela teoria densa de engenharia de software e transformaram numa ferramenta utilitária que tem um potencial enorme para ganhar novas funcionalidades num futuro próximo. Um trabalho com um impacto tão legal assim não se constrói sozinho de jeito nenhum. Então, a gente precisa deixar registrados os devidos reconhecimentos. Ficam os agradecimentos à Univesp por criar esse ambiente acadêmico que propicia o desenvolvimento de soluções reais, ao orientador Luiz Felipe Lemes, que guiou toda a base técnica e metodológica desse grupo, e um agradecimento para lá de especial vai para o senhor Cristiano M. Lima, proprietário do estabelecimento parceiro, a Nova Bebidas. Foi graças à parceria e à abertura dele que a equipe pôde mergulhar nos problemas reais do dia a dia, entendendo de verdade as necessidades que acabaram dando vida a todo este projeto. E isso nos traz a um último ponto de reflexão para fechar a nossa apresentação de hoje. A gente acompanhou aqui como um projeto criado por estudantes modernizou completamente as rotinas de uma adega de bairro, acabando com a papelada e cortando o desperdício pela raiz. Então, fica a pergunta no ar. Como a aplicação bem fundamentada da engenharia de software acadêmica pode continuar crescendo e transformando a realidade de tantos outros pequenos negócios pelas nossas comunidades? É uma reflexão muito poderosa sobre qual é o verdadeiro papel da tecnologia quando ela é aplicada para o bem comum. Agradeço demais pela companhia em mais esta exploração. Continuem sempre observando como o conhecimento tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Até a próxima!